No vasto território do Sudeste Asiático, corre um antigo e misterioso rio, o Rio Eufrates. Com aproximadamente 280 km de extensão, é um dos sistemas hidráulicos mais importantes do Oriente Médio e também o berço da civilização humana. No entanto, devido às graves mudanças climáticas nos últimos anos e o ressecamento dos leitos dos rios, algumas descobertas incríveis e assustadoras começaram a surgir a ponto de reescrever a compreensão histórica. No vídeo de hoje, os fatos curiosos vão mostrar as 10 descobertas mais impressionantes e aterrorizantes do Rio Eufrates. Mas antes, eu já peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Em 10º lugar, os sons abaixo do leito do rio. Nos últimos anos, sons perturbadores foram detectados sob o leito do Rio Eufrates, como se vozes antigas estivessem emergindo do abismo. A origem desses sons é incerta. Poderiam ser segredos perdidos da antiguidade ou criaturas misteriosas. O primeiro registro desses sons foi em 2010, quando a estação de monitoramento hidráulico subterrâneo na Turquia detectou vibrações de baixa frequência. Inicialmente, os cientistas pensaram que isso poderia ser causado pelo fluxo de água subterrâneo ou atividade geológica. No entanto, com o aumento de estações relatando sons semelhantes, a situação tornou-se mais complexa. Esses sons não são aleatórios, pareciam seguir algum tipo de padrão, como se uma força desconhecida estivesse ativa nas profundezas da Terra. Nos meses seguintes, os cientistas usaram a tecnologia de detecção por ondas sísmicas e a análise de aspecto de áudio para estudar os sons. Surpreendentemente, a faixa de frequência desses sons varia entre 5 a 20 Hz, uma faixa de ultra baixa frequência normalmente detectável apenas como equipamentos especiais. Sons de baixa frequência não são comuns na natureza e geralmente estão associados a terremotos, erupções vulcânicas ou outros grandes eventos geológicos. No entanto, durante esses eventos, não houve atividade geológica significativa na região do Eufrates. Alguns especialistas sugerem que esses sons podem estar relacionados às ruínas antigas ou cavernas subterrâneas. Segundo registros históricos, a região do Eufrates já foi o centro de várias civilizações antigas, inclusive Ciméria, Acádia e Babilônia e Assíria. Alguns acreditam que os sons possam vir de uma cidade subterrânea, ainda não descoberta, ou está relacionado ao portão do inferno descrito na mitologia. Em 9º lugar, estátuas estranhas. Na década de 1950, uma equipe de arqueólogos encontrou por acaso, enquanto explorava a região do Rio Eufrates, estátuas de pedras esculpidas com rostos humanos, expressando uma variedade de emoções, desde majestades até sorrisos misteriosos. O impressionante é que a qualidade das esculturas é excepcional. Apesar de milhares de anos de erosão, as estátuas ainda mantêm suas formas e detalhes originais. Os arqueólogos estimam que essas estátuas datam cerca de 2.000 anos atrás. No entanto, os registros históricos da área não mencionam essas estátuas. Elas parecem ter surgido do nada. O mais estranho ainda é que o material das estátuas não vem da área local, mas foi transportado de montanhas a centenas de quilômetros de distâncias. As estátuas parecem ter sido criadas por uma força a nível superior, fora do conhecimento tecnológico e de interesses dos estudiosos da época. Usando a tecnologia da imagem de satélite, os pesquisadores descobriram que as estátuas não estão distribuídas aleatoriamente, mas seguem um padrão geométrico. Alguns sugerem que pode estar relacionado ao movimento dos corpos celestes, possivelmente servindo como instrumento de observação astronômica antiga. Outros acreditam que essas estátuas podem marcar um local de ritual ou simbolizar um reino perdido. E em 8º lugar, cavernas antigas. Em 2001, uma equipe de exploração composta por arqueólogos internacionais mergulhou no Eufrates e seus influentes. A equipe, composta por membros de diferentes países, utilizou equipamentos de detecção subaquática e equipamento avançado de mergulho. O objetivo era explorar uma estrutura subaquática conhecida como Caverna das Sombras. Segundo os moradores locais, essas cavernas são enterradas sob o leito do rio, e aqueles que entraram lá geralmente não retornaram à superfície. A exploração não foi fácil, já que a profundidade do Eufrates varia dependendo da localização das cavernas, que é ainda mais complexa e escondidas em fissura no fundo do rio. Dados de detecção mostram que a caverna mais profunda tem cerca de 40 metros, com abertura de apenas 1 metro de diâmetro.
No entanto, surpreendentemente, o interior da caverna anormalmente é espaçoso, assemelhando-se a um túnel subaquático. Durante a exploração, a equipe encontrou alguns fenômenos anômalos. A temperatura da água da caverna. A água dentro da caverna estava cerca de 5 graus Celsius mais fria, sugerindo a existência de algum sistema de fluxo de água especial na caverna. E em sétimo lugar, a cidade perdida. Entre os anos de 1300 a 1400, havia um império misterioso que brilhou no Oriente Médio. Apesar de seu breve período de prosperidade, ele desapareceu rapidamente na história. Esse império era o Império de Mitanni. A influência do Império de Mitanni era inquestionável, especialmente no seu auge, enquanto seu território se estendia desde o sul da Turquia atual até o oeste do Irã. No entanto, apesar da sua importância histórica, o império permanece envolto em mistério. O conhecimento sobre ele vem de registro de outras nações, como documento do Egito Antigo e inscrições em tintas, enquanto os registros de arqueólogos e alemães curdos descobriu um sítio arqueológico bem preservado do Mitanni. As imagens do rio Tigre, no norte do Iraque, a descoberta da cidade antiga foi acidental, ocorrendo devido à queda inesperada do nível da água do Tigre, o que permitiu à equipe ter acesso a essas ruínas que há muito submersas. A cidade escavada ocupa cerca de 1 km² e possui várias construções, incluindo um grande edifício que se acredita-se ser um palácio. As paredes do palácio ainda apresentam vestígios de murais refinados. E em sexto lugar, o mistério de Gilgamesh. Gilgamesh, o rei de Uruk, conhecido como metade deus e metade homem, é o herói da epopeia de Gilgamesh. Sua história atravessa mais de 5.000 anos, desde as antigas tábuas da Suméria até os dias atuais. De acordo com os registros históricos, o reinado de Gilgamesh ocorreu por volta de 2.600 anos atrás, e o seu reino estava localizado na região sul do atual Iraque, na antiga cidade da Suméria de Uruk. Uruk não era só das primeiras cidades do mundo, mas também o centro do reino de Gilgamesh, onde uma civilização brilhante floresceu. Segundo a lenda, após a sua morte, o corpo de Gilgamesh foi enterrado sobre o leito do rio Eufrates, selado por inundações, formando uma tumba inacessível. E em 2003, uma equipe de arqueólogos alemães liderada por Jules Frank usou a tecnologia de varredura por ondas sonoras para descobrir uma estrutura subterrânea complexa perto da antiga cidade de Uruk, no sul do Iraque. A estrutura revela contornos de altas paredes, ruas e edifícios que parecem ser muito semelhantes ao palácio descrito na epopeia de Gilgamesh. E em quinto lugar, a guerra mais brutal. Ao longo da história do Oriente Médio, o rio Eufrates sempre foi um ponto de disputa entre várias forças. Ele não é apenas um dos recursos hídricos mais importantes da região, mas também uma via crucial para operações militares. Durante a Guerra do Golfo de 1991, o presidente iraquiano Saddam Hussein empreendeu uma campanha de repressão contra os curdos. Saddam usou o rio para transportar suprimentos para o sul e tentou controlar a região do Eufrates para empurrar as linhas de defesa das forças iraquianas que estavam sendo gradualmente derrotadas. O rio Eufrates tornou-se novamente um ponto crucial no campo de batalha. Se a Guerra do Golfo de 2019 demonstrou a importância do rio Eufrates, a Guerra Civil da Síria levou a importância a um novo nível. Desde o começo de 2011, a região do Eufrates tem sido um ponto de disputa entre forças do governo e opositores e grupos extremistas. Em quarto lugar, o Túnel da Babilônia. A antiga Babilônia estava situada ao longo das margens do rio Eufrates, e esse rio era a linha vital da cidade. No entanto, o rei de Nabisco enfrentava um dilema: como estabelecer uma comunicação mais eficiente entre as duas margens do rio. A reação imediata de muitos seria construir uma ponte, mas Nabisco tinha outros planos. Durante uma longa jornada ao submundo, foi mencionado que a humanidade é naturalmente atraída ou repelida pelo mundo subterrâneo. Portanto, o rei decidiu enfrentar um desafio ainda maior: construir um túnel sobre o rio. Mesmo hoje, esse projeto seria desafiador, quando mais há 4.000 anos atrás.
No entanto, o túnel foi minuciosamente concluído. Segundo os registros históricos, o túnel tem cerca de 930 metros de comprimento e está localizado aproximadamente a 15 metros abaixo do leito do rio. A largura do túnel é cerca de 4,2 metros e a altura é cerca de 5 metros, suficiente para pedestres e carroças passarem. A construção do túnel exigiu a escavação de grandes quantidades de solo sem danificar o fluxo do rio e a construção de uma estrutura de suporte estável. Para concluir essa façanha, os trabalhadores primeiro ergueram um dique para isolar a área de construção do túnel. E em terceiro lugar, o Apocalipse. O livro do Apocalipse na Bíblia profetiza que quando o sexto anjo derramar o desastre na sua taça, as águas do grande rio, como o Eufrates, serão secas. Simultaneamente, quando os anjos que estão presos no grande rio Eufrates serão soltos, e esses anjos estimarão um terço da população da terra. Esse relato pode parecer absurdo, mas parece que já começou a se concretizar. Dados do Programa Ambiental da ONU mostram que desde a década de 1970, o volume de água do Eufrates diminuiu em mais de 40% e a taxa de seca das áreas ao longo do rio tem sido alarmante. Por exemplo, na Síria, desde o início da Guerra Civil em 2011, a produção agrícola caiu cerca de 75%, com grande parte disso atribuída à escassez de recursos hídricos. No Iraque, a seca e a má gestão de recursos hídricos transformam muitos campos em terras inférteis, forçando os agricultores a abandonar suas terras e se mudar para cidades em busca de meios de subsistência. Com o esgotamento do rio, os níveis de água subterrânea em muitas vilas e cidades também caíram drasticamente. A falta de água para irrigação agrícola resultou em uma queda acentuada e a produção de alimentos agravou os problemas de segurança alimentar. E em segundo lugar, itens proibidos dentro de uma múmia. Desde pequenos recebemos a informação de que o continente americano foi descoberto por Colombo. No entanto, e se eu te disser que o primeiro a pisar na América não foi Colombo, e que há 1000 anos atrás os egípcios antigos haviam chegado a essa terra, você acreditaria? Então, em 1922, o renomado toxicologista forense Dr. Steflana ficou profundamente impactado ao lidar com uma múmia que não era encontrada no Egito, mas sim em um deserto ao longo do rio Eufrates. Apesar da antiguidade, datando aproximadamente 1000 anos atrás, a múmia apresentava técnicas de balsamento tão refinadas quanto as egípcias e, portanto, estava muito bem preservada. Mas o que chocou os arqueólogos foram as substâncias químicas encontradas em seu interior, que têm origem nas Américas. De acordo com os registros históricos existentes, essas plantas não poderiam aparecer nos sítios arqueológicos ao longo do Eufrates ou na área confundentes. No entanto, o resultado dos testes dessas substâncias da múmia foram claros. Cientistas usaram a mais avançadas tecnologias das ectopérias da massa para continuar a presença de itens proibidos nos cabelos da múmia. E em primeiro lugar, a civilização mesopotâmica. Há cerca de 12.000 anos atrás, ao longo do Eufrates, nasceu uma civilização extraordinária. Não apenas foi o berço da civilização humana e o palco de muitas histórias bíblicas, mas também a origem dos primeiros sistemas de escrita da legislação do mundo. Essa civilização, a Mesopotâmia, aproximadamente há 60 anos atrás, os sumérios se estabeleceram nessa terra fértil, desenvolvendo os primeiros sistemas de irrigação do mundo com o Eufrates e seus abundantes recursos hídricos, semelhante ao Nilo. As cheias do Eufrates traziam sedimentos férteis para a terra. As margens do rio e a imprevisibilidade das cheias forçou os habitantes da Mesopotâmia a desenvolver sistemas de engenharia hidráulica e controle de enchentes sofisticados, sobre o uso de equipamentos agrícolas avançados e culturas como trigo e cevada foram amplamente cultivadas, não apenas garantindo a subsistência da população, mas também estabelecendo uma sólida base econômica para o surgimento das cidades. As cidades antigas do Uruk e a Babilônia foram construídas ao longo do rio, deixando uma marca indelével em desenvolvimento urbano e religioso. No entanto, a glória da civilização mesopotâmica não foi eterna.
Com o tempo, os desastres naturais, com as secas e inundações, além dos conflitos internos e invasões externas, levaram a seu gradual declínio. Mesmo assim, este é o conteúdo do nosso vídeo. Qual dessas incríveis descobertas ao longo do Eufrates mais te impressionou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!